Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos vocês que estão de novo aqui para o nosso estudo da primeira carta de Pedro. Deus abençoe a todos vocês. O nosso tema é tenham esperança, tenham esperança. No meio das dificuldades, Deus está nos cuidando, né? Nós temos esperança. É isso que Pedro quer trazer para os seus leitores. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso estudo. Hoje nós vamos estar no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, começando no versículo 5. Estamos no finalzinho da carta de Pedro. No último encontro nosso, nós falamos dos versículos de 1 a 4, aonde Pedro escreve especificamente para os presbíteros. E vimos que presbíteros, bispos e pastores são as mesmas pessoas, não é? Elas têm qualificações, não pode ser qualquer pessoa. Isso você encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, e Tito, capítulo 1. E aqui em 1 Pedro, Pedro acrescenta certas qualidades que estes homens precisam ter. Se eles vão ajudar a igreja durante as dificuldades também, então eles precisam ser homens que têm certas qualidades para poderem ajudar a igreja. E é isso que nós vimos no nosso último encontro. Hoje vamos começar aqui no capítulo 5, a partir do versículo 5. E eu gostaria de ler com vocês, pegue a sua Bíblia, abra comigo em 1 Pedro capítulo 5, vamos ler dos versículos 5 ao 7, e aí vamos comentar um pouquinho sobre estes versículos. Pedro diz o seguinte no versículo 5: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos estudar esses 3 versículos e vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui penso que temos uma grande lição de humildade, não é? Jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E a palavra ali é a palavra presbítero, né? Lembra que falamos que a palavra presbítero significa uma pessoa mais velha, um ancião, né? Pedro tinha acabado de falar com os presbíteros e agora ele fala com o restante da congregação, os mais jovens. Olha, vocês mais jovens, sujeitem-se, né? Estejam debaixo do ensino, respeitem aqueles mais velhos, os presbíteros que existem entre vocês. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Uma grande lição de humildade. Os mais jovens na congregação precisam respeitar os mais velhos. Muitas vezes isso não acontece, não é? Muitas vezes, infelizmente, os mais velhos não são olhados com muito respeito. Os mais jovens têm mais vitalidade, têm mais ânimo, têm mais vontade, e muitas vezes eles querem fazer muitas coisas sem ouvir os mais velhos, sem ter um pouco de experiência, de ouvir os conselhos dos mais velhos. É muito bom que numa congregação nós tenhamos esse balanceamento de idades, não é?
Os mais velhos com experiência, os mais novos com vontade de fazer. Precisa. Mas Pedro ensina aqui que aqueles mais jovens precisam respeitar a experiência dos mais velhos. E todos, jovens e velhos, todos precisam praticar humildade. Sejam todos humildes uns para com os outros. E aí, Pedro vai usar um versículo aqui no final do capítulo 5, né? No final do versículo 5, Pedro vai usar um versículo que vem lá do livro de Provérbios, no Velho Testamento, aonde ele fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a humildade deve ser praticada por todos, porque Deus vai conceder graça àqueles que são humildes, né? Olha que interessante o que Pedro usa aqui, não é? Quando usa a palavra cingivos, né? Em algumas traduções, você vai ter no versículo 5 essa palavra cingivos, né? Isso significa uma lembrança que Pedro está tendo quando ele participou daquela última ceia com Jesus, quando Jesus cingiu-se com uma toalha, ou seja, se revestiu com uma toalha e lavou os pés dos apóstolos. E Pedro estava presente. E Pedro, com certeza, está se lembrando desta lição de humildade que Jesus ensinou. E ele coloca essa mesma ideia aqui no texto. Na NVI, que eu estou lendo, você não tem essa palavra. Mas no Almeida, né? no Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, você tem. E é esta ideia de cingir de humildade. A mesma maneira que Jesus se cingiu, né, com aquela toalha e lavou os pés dos apóstolos, todos nós devemos nos cingir com esta mesma humildade. Deus se alegra quando pessoas têm humildade. E a humildade não é aquela ideia de você ficar quietinho, né? Falar com uma voz bem baixinha. Não, isso não é humildade. Humildade é respeito, consideração, lembrando quem você é e quem Deus é, lembrando a nossa posição, né? Reconhecendo outras pessoas acima de nós mesmos. Isto é humildade. E quando nós praticamos isso, a palavra de Deus ensina que Deus concede graça àqueles que se humilham. Que versículo bonito, né? Uma lição de humildade. Olha para a sua vida. Eu vou olhar para a minha. Será que nós estamos praticando humildade dentro da congregação, dentro daquele grupo de irmãos e irmãs que frequentamos e adoramos a Deus? Será que eu quero que sempre a minha vontade prevaleça? Ou será que eu estou considerando aquela minha irmã, aquele meu irmão, o pensamento daquela outra pessoa? Como é que eu estou com relação à humildade? Deus resiste ou se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Importante o versículo 5, né? Versículos 6 e 7, também versículos muito bonitos, né? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte.
no devido tempo. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós devemos viver nossa vida com fé, confiando na poderosa mão de Deus. A mão de Deus não é somente a mão de Deus, é a poderosa mão de Deus. Com certeza, Pedro estava imaginando a poderosa mão do imperador. O imperador romano tinha muito poder naquela época. E você se lembra que falamos sobre aquele fogo que estava para vir entre os cristãos? O Império Romano iria perseguir a igreja. Então, a mão do imperador era poderosa, mas ela nem se comparava à poderosa mão de Deus. E eu e você temos que viver com fé, confiando que Deus é muito mais poderoso do que qualquer outro poder, qualquer outra autoridade. A mão de Deus é muito poderosa. Podemos e devemos fazer isto, viver com fé, confiando na poderosa mão de Deus, porque Deus cuida de nós. 2 versículos que eu acho muito bonitos, que eu gostaria de ler com vocês. Não estão aqui em 1 Pedro. Você tem eles aí nesse slide. Vamos ler esses 2 versículos? Vamos começar com Romanos, capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Deus cuida de nós. Romanos 8, 32 diz o seguinte: aquele, falando sobre Deus, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Olha que versículo bonito, não é? Se Deus já nos deu o seu filho, aquilo que era mais importante para ele, e ele já nos deu, será que ele não vai nos dar as outras coisas? E a resposta é óbvia: sim. Né? A poderosa mão de Deus cuida de nós. Filipenses capítulo 4. Abre lá comigo. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, 6 e 7, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que passagem confortante, não é? Não andem ansiosos por coisa alguma. Peçam a Deus. A poderosa mão de Deus tem cuidado de nós. Peça a Deus. E Deus vai te dar uma paz que ninguém consegue explicar. Uma paz que excede, que transcende todo o entendimento. Ninguém consegue explicar. A paz que Deus vai nos dar. E esta paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. 2 passagens fantásticas ligadas com o que Pedro está falando. Volta lá, então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, não é? Olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus
cuida dos seus filhos. Olha, nós estamos passando períodos de ansiedade, não é verdade? Esse período que estamos vivendo, que não terminou ainda, tem causado muita ansiedade, muita depressão, muita síndrome do pânico, muita pressão alta, ansiedade pelos tempos que estamos vivendo. Esta passagem é tão atual, né? Esta passagem é tão para hoje em nossas vidas, mesmo sendo escrita há quase 2000 anos atrás. Vamos colocar nossas ansiedades em cima de Deus? Vamos lançar, e a ideia é daquela rede de pesca, né? Onde o pescador lança a rede. Vamos lançar nossas ansiedades em cima de Deus. E o versículo termina dizendo que Ele vai cuidar de nós. Você acredita nisso? Você acredita no que nós estamos estudando? Pegue a sua ansiedade, a sua depressão, a sua síndrome do pânico, a sua dor de cabeça, a sua dor de barriga, e lance isso em cima de Deus. Tenha fé na sua poderosa mão e Ele vai cuidar de você. É isso que o versículo diz. Olha, acredito que não poderíamos ler algo mais atual, mais para o nosso momento de vida, do que 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Tenham fé na poderosa mão de Deus. Joguem em cima de Deus a sua ansiedade e Ele vai cuidar de vocês. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso com confiança, com humildade, reconhecendo a nossa posição e a posição de Deus, confiando que Deus pode fazer tudo através da sua poderosa mão. Versículo 8. Vamos ler versículo 8. Volta lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O versículo diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu leio esse versículo e imediatamente a minha imagem, a minha cabeça vai lá para a África, lá para aqueles safaris, não é? Onde os leões, os tigres, não é? Estão soltos. E você pode andar, né, dentro de um jipe protegido e você vê os leões rugindo. Aquele animal, né, o rei das selvas, poderoso, forte, rugindo, procurando a sua caça. Pedro lembra os cristãos que o nosso inimigo é assim. O nosso inimigo é como um leão, rugindo, assustando, colocando medo e andando procurando a sua caça, a quem possa devorar. E Pedro, no começo do versículo 8, dá um alerta, né?
estejam alertas e vigiem. Somente porque temos o versículo 7, aonde diz que devemos lançar nossas ansiedades em cima de Deus, porque Ele cuida de nós. Somente porque temos este versículo, não significa que eu posso ficar em casa de braços cruzados sem fazer nada. Não. Eu tenho fé que Deus vai cuidar de mim, mas eu preciso estar vigiando, alerta, para não deixar o inimigo me abater. Um general disse uma vez aos seus homens: confiem em Deus e cuidem bem da sua munição. Olha só, é isso mesmo, não é? Você não vai para a batalha sem a sua munição. Você confia em Deus, mas você vai pronto para a batalha. É isso que Pedro está dizendo. Confie em Deus, entregue a Ele a sua ansiedade, mas esteja pronto para a batalha. Cuida bem da sua munição. Estejam alertas. Vigiem, Pedro está dizendo. Confiança e esforço andam juntos. Tem que ter os dois, né? Eu preciso confiar em Deus, que Ele está tomando conta de mim, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estar alerta, vigiando, me esforçando, com a minha munição pronta. Né? Os dois andam juntos. Confiança em Deus, esforço, alerta, vigiando. O nosso inimigo está sempre andando ao nosso redor, sempre procurando um descuido nosso, para que ele possa vir e nos atacar. Deus cuida de nós, mas nós temos que nos esforçar, estar alerta, vigiar, cuidar da nossa munição. Será que Pedro está se lembrando de como ele negou a Cristo? Lembra? Pedro disse: olha, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: não, né? Será que Pedro está se lembrando deste episódio, quando ele diz: estejam alertas e vigiem? O diabo, o nosso inimigo, age como um leão, rugindo e procurando uma maneira de nos devorar. Pedro baixou a sua guarda, né? Pedro não levou sua munição. E o diabo fez com que ele negasse Jesus 3 vezes. Talvez Pedro estivesse se lembrando desse episódio na sua vida. E ele escreve: confiem em Deus, mas se esforcem. Estejam alertas, vigiem, né? Cuidem bem da sua munição. Faça a sua parte também. Versículo 9. Resistam-lhe, né? Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu gosto desse versículo, não porque tem outras pessoas sofrendo, mas porque esse versículo me conforta. Assim como penso que era essa a ideia de Pedro. Olha, vocês estão sofrendo, mas vocês não estão sós, não. Tem outras pessoas que estão sofrendo também. E essas outras pessoas estão conseguindo. E vocês também conseguem, né?
Você não é o único cristão com problemas. Quando você passa por dificuldades na sua vida, lembre-se desta ideia. Lembre-se que você não é a única, você não é o único com problemas. Outros cristãos em outras partes do mundo também sofrem. E muitas vezes sofrem muito mais. E você pode estar pensando, mas você não sabe da minha vida. Você não sabe como minha vida é difícil. E você tem razão, eu não sei. Mas o versículo está dizendo, tem outras pessoas sofrendo também. Quando você passa por um problema, se lembre disso. Você não é a única pessoa que passa por problemas. Outras pessoas também passam. E quando o apóstolo Pedro escreve a palavra aqui no versículo 9, né? Resistam. Resistam ao diabo. Ele está nos mostrando que é possível vencer os problemas e as dificuldades. Nós conseguimos resistir pela graça de Deus, porque Deus cuida de nós e nós estamos nos esforçando, né? Estamos com a nossa munição carregada, estamos orando, estamos estudando, estamos em contato com outros irmãos que nos encorajam. Esse é o nosso esforço, né? Então, quando você está com um problema, uma dificuldade, lembre-se, você não é a única pessoa que tem problemas. Existem outras pessoas no mundo inteiro passando por dificuldades. E nós, com a graça de Deus, com a mão poderosa de Deus, nós temos condições de vencer os problemas e as dificuldades. Pensa um pouco no versículo 9. Eu quero comentar um pouquinho mais o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Esse é o ponto que eu quero ressaltar. Permanecendo firmes na fé. Vou voltar ao slide. Você não é o único com problemas. Nós podemos resistir da ideia de que conseguimos vencer os problemas e as dificuldades, mas nossas vidas devem estar bem diante de Deus. Olha o versículo 9 de novo. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Se eu e você estivermos cuidando bem de nossas vidas, vidas com Deus, eu quero dizer, né? Se nós estivermos firmes na fé, nós vamos conseguir vencer. E eu quero dar alguns exemplos aqui, já falei um pouco, mas quero falar de novo. Como é que eu permaneço firme na fé? Como é que eu cuido bem da minha vida? Tem alguns exemplos aqui, você com certeza deve e pode acrescentar outros. Orar constantemente, orar sempre, né? Como é que eu permaneço firme na fé? Através da oração, através de uma vida de oração, através de uma vida que eu vou estar constantemente em contato com Deus, andando com Jesus, através da oração. Como é que eu permaneço firme na fé e cuido bem da minha vida? Lendo a Bíblia todos os dias. Eu não sei como você faz, né? Mas existem bons programas de ajuda, de leitura diária da palavra de Deus,
aonde você, num ano inteiro, lê a Bíblia inteira. Se você não tem este costume, comece. Como tudo na nossa vida, no começo é difícil, mas vai ficando mais fácil, mais natural, não é? Como tudo. Eu costumava, antes da pandemia, eu costumava andar todos os dias, aproximadamente 5 quilômetros. Eu parei de fazer isso na pandemia. Recomecei agora faz uma semana. Olha, é difícil, o nosso corpo não está acostumado, né? As pernas começam a doer. Quando você chega em casa, depois dos 5 quilômetros, você está com aquela adrenalina, com aquela energia, passa uns 15, 20 minutos que você parou de andar, aí você começa a sentir dor na perna, cansaço, porque você não estava acostumado. Mas à medida que você vai andando de novo, aquilo começa a ficar natural e você não sente mais. É assim com a leitura diária da palavra de Deus. Se você não tem esse bom costume, se isso não é algo natural para você, talvez no início vai ser cansativo, você não vai querer, mas continue firme, persista, e você vai ver que isso vai se tornar algo natural. E você vai sentir falta quando você não lê. Ou esqueci de ler a Bíblia hoje, vou parar um minuto e vou ler, né? Como é que eu permaneço firme na fé, cuidando bem da minha vida? Lendo a palavra de Deus diariamente. Que mais? Como é que eu permaneço firme na fé quando eu me associo com boas pessoas? Com pessoas que têm uma boa moralidade, com pessoas que têm bons pensamentos, com pessoas que têm os mesmos alvos, os mesmos objetivos de vida, com pessoas que têm Deus como Senhor da sua vida, com pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, me associando com boas pessoas. Como é que eu permaneço firme na fé e cuido bem da minha vida? Estando presente aos cultos ao Senhor. E aqui você pode acrescentar aos estudos da palavra de Deus, né, de uma maneira geral. Se você já retornou de uma maneira presencial, não falte. Se você ainda não retornou presencial, ainda está estudando e adorando a Deus com seus irmãos e irmãs de uma maneira virtual, continue, né? Não deixe de estudar, não deixe de adorar a Deus. Aí você vai conseguir permanecer firme na fé e cuidar bem das suas vidas. Essa frase no versículo 9, permanecendo firmes na fé, é muito importante. Porque o nosso inimigo anda ao nosso redor procurando uma maneira de nos devorar. Nós temos que estar vigiando e alertas. Nós podemos resistir e vencer por causa do cuidado que Deus, com sua mão poderosa, tem por nós. Mas eu preciso permanecer firme na fé. Eu preciso cuidar da minha vida, bem da minha saúde espiritual. Como nós cuidamos bem da nossa saúde física, né? Fazemos check-ups, tomamos os remédios que precisamos, procuramos comer bem,
procuramos nos exercitar, assim cuidamos da nossa saúde física. Nós também precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, orando sem cessar, lendo a palavra de Deus, estudando e meditando no que estamos lendo diariamente, nos associando com outras pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos alvos que nós temos, de agradar a Deus, estando sempre presente nas reuniões da igreja, nos domingos, quando cultuamos a Deus, e nos outros dias, quando estudamos a sua palavra. Se fizermos isso, nós vamos estar permanecendo firmes na fé e vamos conseguir resistir aos avanços do inimigo. E quando nós nos lembramos que em outros locais nossos irmãos e irmãs estão passando pelas dificuldades, isso nos anima, nos encoraja a ficar cada vez mais forte. Não adianta tentar resistir ao inimigo se eu não estou firme na minha fé. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não estou lendo a minha Bíblia todos os dias, se eu não estou me cercando de pessoas boas ao meu lado, e se eu não dou importância às reuniões da igreja, eu não vou resistir. Eu vou cair. O inimigo vai me vencer, porque eu não estou me esforçando. Agora, com a graça de Deus, com o bom cuidado dele e o meu esforço, eu somo as duas coisas, eu resisto ao inimigo. Ele vai continuar andando ao meu redor, procurando uma brechinha para me devorar. Mas ele não vai conseguir, porque eu estou permanecendo firme na fé. E eu espero que você também. Eu quis ficar um pouco mais aqui no versículo 9, porque acho muito importante esse cuidado, a nossa parte nessa resistência ao diabo. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E a nossa é cuidar bem da nossa vida espiritual. A nossa parte é permanecer firme na fé. Eu dei alguns exemplos aqui, você pode acrescentar outros, com certeza, né? A grande lição é: permaneça firme na sua fé. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, e nós vamos parar por aqui hoje. Olha o versículo 10. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Vamos falar um pouquinho desse versículo 10? Vamos estudar essas palavras que o apóstolo Pedro usa aqui. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará. O que significa isso? Restaurar significa aperfeiçoar. É dar aquilo que falta. É tirar aquilo que está quebrado. Quando você restaura algo, você vai tirar aquilo que não faz parte, você vai colocar aquilo que está faltando,
Essa é a ideia de restaurar, é aperfeiçoar. O nosso Deus, depois que nós passamos por dificuldades, a promessa é que Ele vai nos restaurar, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos dar aquilo que estava faltando, Ele vai tirar aquilo que está errado, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos aperfeiçoar. O sofrimento pode dar a você e a mim aquilo que está faltando. Muitas vezes, humildade e confiança. Eu já ouvi muita gente falando a mesma frase. Esta pandemia, apesar de toda dificuldade e grande tristeza, né? Morte, mas esta pandemia tem feito uma coisa positiva. Ela tem nos lembrado de quem está em controle. Ela tem nos lembrado que muitas vezes nós deixamos Deus de lado. E a pandemia tem nos ajudado a refletir muito nisso. E creio que o sofrimento pode nos dar o que está faltando. Muitas vezes, humildade e confiança em Deus. Né? Quantas vezes falamos, eu consigo, eu posso, eu faço. E, de repente, um vírus microscópico, que não enxergamos, algo tão pequeno, nos lembra da nossa posição. Aquele eu, agora não é mais, né? Humildade e confiança em Deus. Então, depois do sofrimento, depois da dificuldade, depois do problema, a promessa é que Deus nos restaura, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos dá o que estava faltando. Muitas vezes, humildade e confiança. O que mais? Além de nos restaurar, aperfeiçoar, a próxima palavrinha aqui no versículo 10 é confirmar, ou seja, firmar de novo. Ele está nos confirmando, ele está nos firmando de novo. E a palavra ali é nos dando uma firmeza como um granito. Você já viu aquelas pedras enormes de granito? Como elas são fortes, resistentes. A ideia é essa. Né? Depois de passarmos por problemas, dificuldades, a promessa é que Deus vai nos dar firmeza. Uma firmeza como um granito. E o sofrimento, muitas vezes, faz com que uma pessoa fique mais forte e não se quebre. Esta é a promessa de Deus. Né? Deus nos torna pessoas mais firmes, firmes como granito. O sofrimento deixa a pessoa madura, mais resistente, mais forte. O que mais? Além de nos restaurar, além de nos dar firmeza, ele vai nos dar forças. E a palavra ali é fortificar, né? É dar força. Olha, nós não podemos saber a firmeza da nossa fé sem passar por sofrimento. É no sofrimento que nós entendemos se a nossa fé é forte ou fraca. E a promessa de Deus é que depois do problema,
depois do sofrimento, nós vamos receber forças, nós vamos nos fortificar. Uma vida sem esforço é uma vida sem ensino, não é? Uma vida sem uma vontade grande da nossa parte é uma vida que não ensina. Precisa ter esforço, precisa ter sofrimento para entendermos a força que Deus nos dá. E no final, além de nos restaurar, além de nos dar firmeza, além de nos dar força, ele vai nos colocar sobre um firme alicerce, sobre um fundamento. Nossas vidas serão colocadas, serão fundamentadas em cima de um alicerce firme. O sofrimento ajuda o indivíduo a saber o que realmente tem valor na vida. Nós já falamos, né, que eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo sobre a pandemia, que a pandemia tem ajudado no sentido de realmente darmos valor àquilo que realmente importa. Nossas famílias, nosso relacionamento com Deus, nossa vida pessoal. Muitas vezes nós até nem pensávamos nisso, era uma coisa tão normal, mas a pandemia nos ajudou a realmente entendermos o que tem valor. E é isso mesmo. O sofrimento nos ajuda a saber o que realmente tem valor na vida. Nós somos colocados, alicerçados num fundamento firme. Esse fundamento é Jesus, né? É Jesus. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. A Deus e ao seu Filho Jesus sejam o poder para todo sempre. Amém. Pedro está terminando a sua carta, né? Faltam somente 1, 2, 3 versículos. Nós vamos ver isso na quinta-feira, no nosso próximo encontro. Mas o recado aqui de Pedro é: olha, examine a sua vida. Tenha certeza que você está permanecendo firme na fé, porque com o seu esforço e com a poderosa mão de Deus, nós vamos vencer. Essa é a esperança do cristão. Vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas unindo a poderosa mão de Deus com o nosso esforço, né, de permanecer firmes na fé, nós vamos vencer. E o resultado é uma vida restaurada, uma vida confirmada, uma vida fortificada e uma vida fundamentada no alicerce firme que é Jesus. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Que você passe por essas dificuldades, se lembrando desta parte final aqui de 1 Pedro, se esforçando para ter uma vida permanecendo firme na fé. E junto com a bondosa e poderosa mão de Deus, você vai vencer. Esse é o
recado de Pedro. Tenha esperança. Tenha esperança. Lembre-se que outras pessoas também estão passando por problemas. Isso não deve te desanimar, pelo contrário, te encorajar, porque outras pessoas passam por problemas e vencem. E você e eu também vamos conseguir o mesmo. E o resultado, a bênção, é uma vida restaurada, confirmada, fortificada e fundamentada em cima de Jesus. Deus te abençoe.